Busca material ou busca espiritual? Hoje nós vivemos um dilema em que nós vemos notícias como a de Elon Musk, criador, né, da SpaceX, em que ele vai doar 100 milhões para quem desenvolver um equipamento ou o melhor equipamento de captura de monóxido de carbono, né, dióxido de carbono no ar. Quando uma pessoa vê hoje uma notícia dessa, passa várias coisas na cabeça. Para nós que estamos aí fazendo um estudo em que hoje a ciência está andando lado a lado com o homem e o homem desenvolveu uma crença maior na ciência do que na espiritualidade, né? Tanto hoje a situação que passa o mundo, né, aguardando ansiosamente as descobertas científicas. Você, quando vê uma notícia dessa, e ele postou no Twitter ontem à noite, né, há várias situações em que você pode se auto-observar quando nós falamos que uma pessoa ela é materialista ou espiritualista, ou em alguns momentos do dia ou da noite ela pensa de uma forma ou outra. Eu assisti um documentário junto com a Luciana nesse final de semana, I Am, uma coisa assim, né, no Netflix, né, de um diretor, né, de cinema. E fica muito claro que ele tem uma conversa com o pai dele, e o que me chamou a atenção no documentário foi que ele diz assim, o pai dele fala, as pessoas quando vão à igreja, ficam 1 hora lá dentro da igreja. Ali elas encontram o céu. Ali elas se abraçam, elas estão em paz, amam uma às outras. O maior problema é que as pessoas não conseguem fazer isso quando saem da porta para fora da igreja. Porque no dia a dia elas se matam, elas vampirizam, elas são corruptas umas com as outras. Então, o grande problema hoje é acessar a espiritualidade dentro da materialidade constantemente. Mas esse conflito nasce, acho, em primeiro lugar, né, nos meus pensamentos, é que houve uma ruptura, uma separação, em que o homem criou uma ideia de céu e de inferno. Diferente da visão do hinduísmo. Isso é uma visão, né, mais messiânica, mais cristã, mais judaico-cristã, vamos dizer assim, porque o judaísmo vem do Primeiro Testamento e prega muito isso. Esse ser humano, hoje, com essas ideias, e a gente tem que tomar muito cuidado com ideias raiz, e eu vou explicar o porquê que eu falei do Elon Musk, é que hoje nós somos impregnados de ideias. Por exemplo, quando fala 100 milhões para uma descoberta. Isso vai mover muitos cientistas nessa direção. A ciência tem feito mais estragos do que reparos na humanidade nos últimos anos, no último século. Há grandes descobertas, cara. Mas você fica com as rebarbas das descobertas militares. Como eu sempre falo, eu indico o livro que nós estamos estudando aqui, né? O Despertar dos Mágicos, fala muito sobre essa questão da ciência, dos cientistas. Mas hoje não é o ponto que nós vamos falar aqui. Nós estamos basicamente falando dessa separação que o homem tem de matéria, conteúdo material e espiritual. O homem não entende que as lições que ele passa no mundo material, sejam elas as mais complexas, as mais difíceis, são, na verdade, lições espirituais. Tudo se trata de lição espiritual, porque tudo é uma vida, como diria, espiritual. Mas não existe uma vida material. Claro que existe essa ferramenta, né, de estar com esse trabalho de átomos, né, de elétrons, né, prótons, nêutrons, tudo à sua volta. Existe tudo isso aí. Mas tudo se segue principalmente à consciência, o estado de consciência. Já foi mais do que provado pela ciência que o homem
interfere muito na matéria. E que se todos nós pensássemos numa só direção, as coisas, vamos dizer assim, vão mudar muito rapidamente no planeta. Daí que a gente pensa, né, nesses exercícios coletivos que acontecem hoje, as mídias coletivas que disseminam ideias coletivas, né, e acabam impregnando ideias em alguns conscientes coletivos. Por exemplo, quantos aqui do canal usam o Twitter? Quantos aqui do canal usam o Instagram? Ou ainda o Facebook? Ou o próprio YouTube, né? Então, por aí você vai ver que certos pensamentos contaminam uma gama de pessoas. E também, às vezes, o convencimento, a solução, também uma parte dessa população. Então, quando a gente quer imaginar que a gente está vivendo uma vida material, a gente está com a vida espiritual apenas dormente. Quando nós estamos realmente impregnados e na crença de que somos e de que tudo aquilo é realidade, esse espiritual fica adormecido ali, sendo carregado por um lado, para o outro dentro dessa realidade. Isso pode estar sendo vívido, isso pode estar sendo, vamos dizer assim, um fator de influência na nossa vida. Assim como nós falamos de centelha divina, né, de Paramatma, da parte divina dentro de nós, podendo estar nos influenciando diretamente. Mas, para isso, você tem que, vamos dizer assim, sentir essa espiritualidade. Você tem que, de alguma forma, sentir que você é esse ser que transforma a realidade. Se você não conseguir fazer de maneira alguma nenhuma interferência na materialidade, com certeza você vai se frustrar muito, porque você vai ter a impressão de que você não está atuando na vida. E aí, quando nós encerrarmos a nossa vida, fica aquele forte desejo de ter feito algo diferente, porque foi feito em matéria, por desejo, por vontade, e nunca por, vamos dizer assim, influência intuitiva, espiritual, por algo dentro de você que é mais forte, que gostaria de mover as coisas à sua volta, gostaria de transformar a vida e pessoas à sua volta, ou atrair essas mesmas coisas para você com mais força de espírito, com mais força de vontade. É muito importante a gente entender que, para aqueles que estudam aqui comigo, comecem a entender que não existe essa separação. E, às vezes, a carência material, o sentimento de carência material é uma carência espiritual. E que da qual, quando você começa a se suprir espiritualmente, você vai se desligando daquela ideia de conflito, da carência. E você vai se ligando naturalmente a uma ideia de que tudo é possível, de que tudo pode ser realizado. Mas é fácil? Talvez não seja tão fácil assim, porque o nível de impregnação, às vezes, da nossa vida material, no nosso espírito, né, como na epístola de Paulo, né, ele diz assim, que quando o corpo está se favorecendo, diz que o espírito geme e chora, né, fazendo uma junção do que nós estamos falando aqui, em que o homem, uma vida espiritual e uma material. Então, tire esse tipo de pensamento da cabeça. Entenda que tudo é uma realidade espiritual. Você que chegou até aqui, entenda que tudo é uma realidade espiritual. E que tudo à sua volta é manipulado pelos seus pensamentos. Portanto, muito cuidado com os seus pensamentos, com os seus sentimentos, né? Procure vigiar tudo isso um pouco mais. Serenidade profunda a todos vocês. Estou por aqui sempre batendo esse papo com vocês. E muita paz. Eu me torno você.